Olá, eu sou Ana Clara Laff, do projeto Para uma Gestação Saudável. Eu tô grávida com 7 meses, minha primeira gestação, eu tenho 39 anos e hoje eu quero contar um pouco para vocês em relação à minha alimentação durante a gestação. Eu já cuidava de me alimentar bem, eu sou vegetariana, praticamente vegana, o que significa que eu evito qualquer alimento de origem animal. Eu não como carne, não como laticínios, não tomo leite. De vez em quando como um ovo orgânico, e essa já era a minha opção antes de engravidar. Eu confesso que eu estou me sentindo melhor do que eu esperava na gravidez. A gravidez para mim tem sido assim um momento de bastante conforto. Não tive nenhum tipo de dor, enjoo, nem azia. Às vezes um pouquinho mais de sono, mas realmente me surpreendeu, né? Como eu falei, a minha primeira gestação. Então vou contar aqui um pouquinho em relação à minha alimentação, tá? Antes de engravidar, como eu falei, eu já vinha me cuidando. Para mim é muito importante a alimentação. E quando eu engravidei, conversei com a minha amiga Vânia Barberan, nutricionista aqui do Rio, para fazer qualquer ajuste necessário na dieta, né? Para não faltar nenhum nutriente para mim e para o bebê. Foram necessários pequenos ajustes, porque eu já vinha com uma alimentação bacana. Então, assim, no meu dia a dia, não pode faltar um arroz com feijão, tá? Até porque eu não como carne. Então, de acordo com a Vânia, o arroz com feijão faz uma ligação proteica, uma ligação de proteína de alta qualidade. Na verdade, pode ser algum tipo de carboidrato com algum tipo de feijão. Então, feijão preto, carioca, mulatinho, grão de bico, lentilha, ervilha. E o carboidrato, arroz, eu sempre como arroz integral, batata doce, batata baroa, quinoa, também eu sempre como, tem bastante proteína, né? É um grão, vocês já devem ter ouvido falar. Também não pode faltar no meu dia a dia castanhas e sementes. A Vânia me orientou que é importante que a grávida coma boas gorduras, tá? Boas fontes de gorduras. E as castanhas e sementes fornecem, né, essa boa gordura e também proteína. Então entra nesse grupo castanha de caju, castanha do Pará, avelã, amêndoas, semente de girassol e outros, macadâmia e outros. Como boas gorduras, eu também procuro sempre comer abacate e azeite, tá bom? O que mais que eu não deixo de comer? Queijo de soja, também conhecido como tofu. Não sei se vocês conhecem, mas dá para fazer umas pastinhas doces, salgadas. Então, assim, um dia meu da minha alimentação seria mais ou menos assim. Eu acordo, eu tomo um suco, geralmente suco de frutas ou um suco verde, que eu gosto bastante. O meu suco verde, ele leva maçã, couve, pode ter outras folhas também, de preferência orgânicos, e aí eu coloco uma semente, quando possível uma semente germinada ou hidratada. Então, por exemplo, eu uso muito linhaça e chia. Essas sementes, elas vêm sequinhas, né? Eu procuro deixar de molho de um dia para o outro, ou pelo menos 2 horas, e aí elas ficam até com uma gosminha que eu posso bater junto no suco e tomar, ou então eu acrescento uma colher quando vou tomar o suco. Também posso deixar de molho uma semente de girassol de um dia para o outro, ou uma semente germinada, como a lentilha, por exemplo. Ok? Então, assim, isso é basicamente o que eu sempre como. Sempre frutas também. Então, começo o meu dia
com o suco. Como eu falei, é um suco de frutas, né? Tem um monte de fruta deliciosa, né, que a gente tem à disposição no nosso país tropical. Então também pode ser um suco de manga, também o que tiver disponível, né, na safra, quando dá eu compro orgânico. E aí eu espero uns 20 minutinhos, né, para o suco começar a digestão e como uma tapioca ou 2 fatias de pão integral com alguma pasta vegetal. Como eu falei, eu não como queijo ou evito bastante, né, laticínios. Então pode ser alguma pastinha vegetal. Às vezes as pessoas pensam que o vegetariano ou o vegano não tem muita opção, né? Por desconhecimento mesmo. E uma coisa muito importante na nutrição é a variedade. Com o tempo eu fui conhecendo novas receitas e hoje em dia eu tenho muitas opções. Então eu posso comer uma tapioca ou 2 fatias de pão integral de manhã com uma pasta de castanha de caju, uma pasta de girassol, um queijo de soja, né, o tofu amassadinho. Posso botar um salzinho, tomate, orégano. O próprio abacate madurinho, eu posso fazer uma pasta como guacamole, não sei se vocês conhecem, é uma pasta de origem mexicana, bem gostosa. Ou posso fatiá-lo, tipo queijo, colocar tomate, orégano, azeite, um salzinho, geleias de frutas, melado de cana. O melado é uma ótima fonte de cálcio. Tahine é uma pasta de gergelim, também muito gostosa. Então, assim, tem muita opção. Aí, então, esse é meu café da manhã. Eu também tomo um pouco de café, tá? De cafezinho. Tomo pouquinho. Isso foi uma das coisas que eu reduzi durante a gravidez. Com os estudos que a gente fez, com a orientação também da doutora Vânia, o café é melhor não exagerar, porque ele pode gerar o parto prematuro ou até o baixo peso do bebê, mas também não precisa cortar. Então eu tomo um pouquinho de café de manhã, junto com o sanduichinho ou a tapioca. Aí no almoço eu como eu falei, sempre arroz e feijão, ou algum carboidrato junto com algum tipo de feijão, bastante salada verde, as folhas são muito importantes, né? Como eu falei, de preferência orgânico. Alguns legumes podem ser grelhados, como uma abóbora, batata doce, maxixe, tem um monte, né, de legume gostoso. Como eu falei, importante é a variedade na nutrição. E, bom, esse é meu almoço, né? Em relação, assim, ao aumento da fome na gestação, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essa história de dizer que a mulher grávida tem que comer por 2 é um exagero, né? Até porque o bebê é pequenininho, então não são 2 pessoas adultas comendo. Pelos meus estudos nesse projeto, né, nesse nosso projeto para uma gestação saudável, a gente pesquisa bastante para ter informações de qualidade para passar. A mulher tem que comer cerca de 300 calorias a mais, por aí. Então não precisa comer por 2, né? Claro que cada um deve seguir a orientação do próprio médico, da própria nutricionista, mas isso foi o que a gente foi estudando. E realmente eu senti um aumento da fome, um pouquinho mais de fome, e o que eu procurei fazer foi não espaçar muito os horários de alimentação. Às vezes eu me sentia até um pouquinho fraca no início, se eu deixava de jantar ou pulava uma refeição. Eu vi que eu tinha que ser mais disciplinada, né? Então procurava comer de 3 em 3 ou 4 horas. Bebia bastante, bebo, né? Bastante água. Como eu falei, eu tô no 7º mês de gestação. Tenho sentido mais sede do que antes. Então também faz parte da minha dieta atual. Bastante água, água de coco para hidratar, né? Refrescos, sucos,
de vez em quando um picolé de frutas, para hidratar e manter a temperatura corporal também. Aqui no Rio a gente está no verão, tá bastante quente, né? É importante a mulher se hidratar e manter uma boa temperatura corporal, confortável, né? Bom, então depois do almoço, às vezes me dava uma vontade de comer uma fruta, um docinho, né? E aí eu como um docinho de fruta, uma bananada, um damasco, às vezes até um chocolate, um chocolatezinho mais amargo. Eu gosto mais do chocolate mais amargo. Isso foi uma das coisas que eu também reduzi, né? Eu li que chocolate, a gente pesquisou que chocolate não deve ser ingerido de maneira abusiva na gestação. Então, cerca de 30 gramas por dia é mais saudável. Então, como ali o docinho depois do almoço. Como eu falei, não tomo café depois do almoço, já tomei um cafezinho de manhã e é tudo que eu ingiro de cafeína durante o dia. Então, cafeína também a gente tem que cuidar, porque não tem só no café, né? Tem no chá preto, tem no mate, até no chá verde. Então tem que contabilizar isso, porque também não adianta a mulher cortar o café e aí exagerar em relação ao mate, por exemplo, chocolate. Mas aí cada uma deve seguir a orientação do médico e da nutricionista que seguir, né? Outra coisa assim que eu pesquisei e que a doutora Vânia me orientou foi em relação à canela. Canela é um alimento que provavelmente nem cause aborto, tá? Segundo a doutora Vânia, mas é bom evitar. Mesmo assim, eu optei por uma gravidez ao máximo segura, tá? Então, eu fui pesquisando o que eu tivesse maior segurança para mim e para o bebê, eu optei. Então, canela aumenta a circulação sanguínea e pode gerar sangramento. Então, eu achei melhor cortar. Porque, né, dá pra gente ficar sem canela alguns meses, não tem problema, né? Então, assim, voltando para o meu dia, né? Então, suco verde, aí uma tapioca, um pouquinho de café preto, o almoço, como eu falei, um docinho ali depois do almoço. E aí de tarde eu costumo comer fruta ou barra de cereal, depende também de onde eu estou, se estou no trabalho, se estou em casa, se estou na rua. E à noite eu tomo uma sopa, né? A sopa é bastante saudável, uma sopa de legumes, pode ter também algum tipo de grão, pode ser uma sopa de lentilha, de ervilha, tá? Eu também não tenho muita fome à noite, eu acho importante comer mais cedo, né? No café da manhã, no almoço, para não dormir de estômago cheio. Então, assim, para mim era muito importante que eu tivesse uma gravidez mais confortável possível. E é o que eu tô tendo, né? Como eu falei, eu tô aí caminhando para a reta final, os últimos 2 meses. Eu sou muito ativa, eu trabalho bastante, eu trabalho com eventos aqui no Rio. Além do projeto relacionado à gestação, eu tenho uma empresa de eventos, Arboral Eventos. Então, eu adoro trabalhar e empreender e gosto de me sentir bem, né? Realmente eu fui pesquisar o que eu poderia fazer para ter uma gravidez bem confortável, bem funcional. Aqui eu estou contando da minha alimentação, mas a atividade física para mim também é uma coisa importante, que com certeza está me ajudando a me manter bastante ativa. Eu cuidei também para não ganhar muito peso. Eu estou com cerca de 7 quilos a mais, o que dá uma média de 1 quilo por mês, né? Eu digo uma média porque teve mês que eu engordei um pouquinho mais de um mês, outro mês um pouquinho mais de 1 quilo, outro mês engordei um pouquinho menos, mas foi assim a média que a minha ginecologista e obstetra estipulou como sendo saudável.
Porque o aumento do peso não é só ligado à estética, também, né? Eu acho bacana a mulher continuar se sentindo bonita na gestação, depois o corpo vai retornar à forma física mais rápido, mas sobretudo em relação à saúde, né? E ao conforto. A mulher que ganha muito peso já gera um desconforto, até no calor, né? Como eu falei, a gente está no verão aqui no Rio. Vai ter muito mais chance de inchar, de ter varize, de sobrecarregar as articulações e até doenças gestacionais, né? Que podem ser geradas ou potencializadas com o aumento do peso, como diabetes gestacional, como a hipertensão. Então é um fator de saúde mesmo. Então procurei seguir esse aumento de peso saudável, né? Que mais? Assim, uma coisa que eu cortei totalmente foi o consumo de bebida alcoólica. A gente pesquisou sobre a chamada síndrome alcoólica fetal, chamada SAF, SAF. Até no nosso blog, Para uma Gestação Saudável, tem um artigo sobre isso. Não se sabe, não se conhece níveis seguros de consumo de álcool na gestação. Pode ser que não faça mal uma tacinha de vinho, um drink, mas não se sabe. Então, como eu falei, como eu optei por uma gestação bastante saudável, bastante segura, eu achei melhor cortar. Então, da mesma forma, eu acho que, assim como deixar a canela de lado, eu acho que dá para ficar um tempo sem ingerir álcool, né? Então é isso, né? Eu acho que a gestação é um período mais lindo na vida de uma mulher, de um casal, de uma família, né? Tô me sentindo assim super feliz. Hoje em dia minha bebê é uma menina, já tá mexendo bastante, então a gente vai aumentando até a sensação de contato, né? Realmente é um momento muito emocionante e melhor ainda quando é o mais confortável possível, né? Evitando desconfortos, dores, inchaço. E eu acho que a alimentação, tenho certeza que a alimentação tem uma grande contribuição nessa história, né? Talvez a principal mesmo, como eu falei, junto com a atividade física que eu venho mantendo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve pra gente. Pode assistir nossos vídeos, acompanhar nossos posts no YouTube, na fanpage Para uma Gestação Saudável. Eu vou adorar receber mensagem de vocês. O que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Desejo o melhor para vocês nesse período lindo. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.